temor e com tremor neste momento, pois não é algo fácil de ser feito, pois me exige muito. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Gostaria de agradecer a todos que estão na casa do Senhor para poder ouvir, não Mateus, mas a palavra do Senhor ministrada por mim. Amém? E eu gostaria de falar algo que é bastante atual no nosso meio, neste século 21. Antigamente, eram diversas formas que o ser humano tinha de conseguir trabalhos, dinheiro, pedreiro, açougueiro, carpinteiro, mas hoje em dia está se tornando algo cotidiano, rotineiro, que são os influenciadores. E como existem influenciadores hoje, no passado também existiu. Mas eu quero mostrar e falar e apresentar nesta noite a influência positiva que homens e mulheres de Deus exerceram há muito tempo atrás. E como hoje é um culto denominado culto dos jovens, mas a palavra ela vai para todas as faixas etárias. E eu vou apresentar aqui alguns jovens também, que mesmo sendo jovens, viveram, influenciaram positivamente aonde viveram. Abra as vossas Bíblias em Esther. Vamos ministrar hoje sobre o poder da influência. Ação ou efeito de influir. Ação que alguém ou algo tem sobre outra coisa, ou seja, o poder, o controle ou a autoridade. Esther 2, o versículo é 8. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão, Esther 4:15. Todos acharam? Então disse Esther que respondessem a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também jejuaremos. Depois disto, irei ter com o rei, ainda que isto não seja permitido pela lei. Se eu perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? E eu vou falar um pouco agora sobre Esther. E eu vou mostrar a vocês, neste momento, a influência que Esther teve naquele momento. Vamos voltar à história. Existia um homem que exercia uma grande influência. Mas a influência deste homem não era uma influência benéfica e não era uma influência que acrescentava nada no reino de Deus. Era uma influência maligna. Um homem que se deixou ser usado para influenciar através de Satanás. E este Amã, ele tinha um grande ódio, uma grande raiva dos judeus. E ele, primeiramente, ele sentiu ódio do tio
Esther, a qual criara ela. E ele decidiu e intentou no seu coração, a qualquer custa, por todas as suas forças, destruir Mardoqueu e os judeus. E ele exercia uma grande influência no reinado do rei Assuero, rei da Pérsia. E vemos que quão maligno era aquele homem. E vemos a influência que aquele homem exercia naquele reino. Que ele teve o poder, que ele teve a esperteza de ludibriar o rei, colocando mentiras e enganos, a qual não havia no reino do rei Assuero. Falando que o povo judeu era um povo que vivia fazendo o que o rei não queria, que era um povo que vivia fazendo coisas que não agradaram ao rei. E o rei se sentiu indignado. O rei se sentiu com muita raiva deste povo, o povo judeu. Só que Amã, ele não sabia que por trás da influência maligna dele existia uma jovem, existia uma judia que servia ao Deus Todo-Poderoso. E aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que influenciam no reino de Deus, a influência de Deus é maior. Eu não sei qual é a influência maligna que está tentando vir sobre a sua vida. Eu não sei o que as pessoas estão dizendo de palavras contrárias a que o Senhor falou na sua vida. Mas eu venho dizer nesta noite que a influência de Deus, ela sempre vai sobressair sobre as nossas vidas. Você não entendeu, por isso não deu glória. A influência de Deus, ele está em todos os lugares. A influência de Deus está sobre os nossos corações. A Covid-19 está aí, mas só mata se Deus permitir. A Covid-19 está aí, mas só cura se Deus der a cura. Porque não existe Coronavac, não existe vacina que for. Se Deus não tiver no controle, se Deus não permitir, nada vai acontecer. E a influência de Deus está neste local. Se você está aqui hoje, foi porque alguém influenciado pelo Senhor foi usado para falar que Jesus, ele salva, que Jesus, ele liberta, que Jesus é o Salvador das nossas vidas. Tem alguns visitantes aqui, tem, mas porque Deus usou algumas pessoas para convidar e para influenciar na sua vida positivamente. Porque se quem te convidou não fosse uma influência positiva, talvez você não estaria nem aqui. Eu vou para a igreja nada, essa pessoa vive no erro, vive fazendo por causa de coisa errada, eu vou aceitar o convite nada. Mas eu quero dizer a você, que congrega aqui, que não congrega, que nos visita, que Deus, ele quer influenciar a tua vida. Deus quer influenciar nos teus caminhos. Talvez você esteja dizendo assim: ah, Mateus, o que você está dizendo é fácil. Não é fácil. Para poder estar aqui, foi muito difícil para mim. Alguns sabem da minha história, sabem do que eu passei, sabem do que eu tive que deixar para trás. Não é fácil para mim poder estar aqui falando do Senhor, pelas coisas a qual eu fazia, pelas coisas a qual eu praticava. Mas existiu alguém que teve uma influência de Deus sobre a minha vida, que disse: Mateus, não desista. Mateus, peleje, porque tem um Deus que está na sua vida. O Deus que me tirou da droga, que me tirou da cachaça, da prostituição, da mentira. É o Deus que quer influenciar a sua vida hoje. É o Deus que quer te transformar. É o Deus que é o Todo-Poderoso. E é o Deus que vai transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra foi uma palavra a qual foi ministrada ao meu coração e foi confirmada num culto de jovens sobre influência. E eu fiquei com isso comigo. Vou falar sobre o que? Sobre o que eu vou falar sobre influência. E o Espírito Santo automaticamente abriu um leque e foi me dizendo o que eu deveria fazer. Se Ele me mandou, Ele garante. Eu não sei o
que você faz hoje? Eu não sei porque ainda você não está nos caminhos do Senhor. Mas Deus é tão bom que influenciou alguém para te colocar aqui. Deus usou alguém para te fazer estar na casa do Senhor e ouvir a sua palavra. Não é a palavra do Mateus, é a palavra do Senhor. E Esther, ela se levantou e ela disse no seu coração: não, eu não vou deixar que esse Amã destrua o povo do meu Deus, do meu Senhor. Eu não vou deixar que esse Amã, usado por Satanás, destrua uma promessa que o Senhor já tinha feito a Abraão, que a descendência de Abraão se prolongaria por muitos anos. Deus promete e cumpre. Pode vir influência maligna que fosse sobre a sua vida, mas a influência de Deus, ela vai se cumprir, porque maior é Deus nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E Esther, com grande sabedoria, com grande inteligência, só que seu esposo, o rei Assuero, não sabia que ela era do povo judeu. E ela escondeu, porque Mardoqueu falava a ela para não dizer nada. Entenda, amados, você não entendeu. Há coisas que é no seu devido tempo. Por isso que Mardoqueu diga: não fale, porque tem coisas de Deus que vão se cumprir na minha e na sua vida no tempo dele. Mas você olha para um lado, olha para o outro, não vê escape, não vê situação. Não vemos como o nosso Deus vê. Não fazemos o que o nosso Deus faz. O nosso Deus é poderoso. Apenas confie. Imagine, vamos colocar em uma situação. Imagine que se chegasse alguém poderoso nesta terra e falasse: hoje estou com esse decreto, vou matar toda a sua família, vou matar todos os seus amigos, vou matar quem você ama. Imagina o desespero que eu e você, a escutar esse decreto, não ficaria. Mas Esther ouviu e atentou por Deus que exerce influência sobre a vida dela, por Deus que exerce influência sobre as nossas vidas. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus é Deus. Deus é Deus. Amém? Eu espero que hoje você deixem ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja com o coração queimando, ardendo, e não esteja entendendo o que você está sentindo agora. É Deus te chamando para vir para perto, para vir para os braços do seu Pai. Como a parábola do filho pródigo. E o filho pródigo aprontou diversas coisas. Pegou a sua herança e gastou com as meretrizes, com bebida, com prostituição. E chegou um determinado momento que aquele jovem se arrependeu e quis voltar para os braços do seu pai. E ele pensou: se os funcionários do meu pai estão comendo melhor que eu, tem pão, tem vinho, tem onde dormir, tem onde descansar, o que é que eu estou fazendo aqui? E aquele pai, ao ver o seu filho, independente da situação que ele passou, independente do que ele fez, esteve os braços abertos para ele. E Deus está com os braços abertos para alguém aqui, que já foi muitas das vezes, que já sentiu muitas das vezes que o caminho a seguir era este. Mas às vezes a vontade do mundo prevalece, como muitas das vezes prevaleceu na minha vida. Muitas das vezes eu inventei desculpas, eu inventei histórias para não voltar para Deus. Mas eu sabia que por trás de mim, sujo e pecador, errado e falho, tinha um Deus que estava com os braços abertos para mim. E Ele não me chamou de servo, Ele me chamou de filho.
E Deus quer chamar alguém de filho nesta noite. Eu não sei o que é que está lhe empatando. Eu não sei o que está fazendo você retroceder. Volta. Volta. E voltando para a palavra, porque quando Deus ministra no nosso coração, temos que falar. Então Esther decidiu fazer um banquete para Amã e para o seu esposo. Só que Amã chega em casa e lembra da posição, do status, da riqueza, da sua fama. E comenta com sua esposa Zéres e com todos os seus amigos: eu sou bam daqui. Debaixo do rei está eu. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero e o que eu quero. Só que Amã se esqueceu que por trás das riquezas, da fama e de tudo que ele tinha um Deus que já estava com algo planejado sobre a vida do seu povo. Talvez Amã olhava assim para o povo judeu, não sabendo ele que por cima dele tinha um Deus que olhava assim e disse: quem é este? Não é nada, está querendo se engrandecer. E vamos ver na história que Amã decidiu fazer uma forca para Mardoqueu. Só que ele não sabia que aquela forca, com tanto zelo que ele fez, era para ele. É porque Deus é ruim? Não. Porque todos aqueles que se levantam contra o Senhor acabam como Amã, acabam como Judas, tendo as suas vidas destruídas. Porque Deus é Deus. Deus não se deixa ser escarnecido. Deus não se deixa ser humilhado. E não existe ninguém que possa destruir e tocar no nosso Deus. A propósito, o nosso Deus não tem adversário. Porque quem tem adversário é aquele que mede forças, é aquele que pode vencer ou perder. Deus não pode perder. Deus é vitorioso. E você serve um Deus todo-poderoso. E você serve um Deus que hoje vai te dar a vitória. E você serve um Deus que está aqui neste local dizendo: eu sou, e eu quero mudar a sua vida e a sua história. Amém? E foi Esther. E jejuou. E chamou o povo para jejuar. Queridos, se Esther tivesse uma influência negativa sobre o povo, vocês acham que o povo ia jejuar 3 dias por esta causa? Não. Mas aqueles que se deixam ser influenciados pelo Senhor têm a carta branca para fazer. Sabemos que 3 dias de jejum é muito difícil. Quem já fez sabe. Eu já fiz. É muito difícil, é doloroso. Estou vivo, estou até gordinho. Jejum não mata ninguém não, fortalece. Tem gente que está processuando jejuar, quer alcançar a vitória, mas sem jejum, pagar preço e palavra não alcança. É a verdade. Não estou falando isso aqui para ser melhor que ninguém, não. Eu estou falando isso aqui porque é o que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer intimidade. Deus não é patrão. Deus é nosso Pai, nosso amigo, nosso conselheiro. O Deus que te deu fôlego de vida. O Deus que te deu o seu único filho para morrer naquela cruz, para que você pudesse estar aqui, lindo, linda, cheiroso ou cheirosa. Você está aqui porque você tem um Deus que é por você, pela sua casa, pela sua família. Então Esther exerceu uma influência positiva naquele povo. Amém? Vamos a Daniel. Daniel 1. Seja uma influência positiva.
Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com o manjar do rei Nabucodonosor. E ainda por cima influenciou seus 3 amigos. Amém? Capítulo 1, do versículo 3. Vamos ler. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens nos quais não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que ao cabo deles assistissem diante do rei. Entre eles se achavam, dentre os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias o de Cedraque, a Misael o de Mesaque e Azarias de Abidnego. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos jovens que são vossos iguais? Assim poreis em risco minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: faze uma experiência, peço-te, com os teus servos, durante 10 dias, dando-nos apenas legumes a comer e água a beber. Então seja comparada diante de ti nossa aparência e a dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, age como teus servos. Ele consentiu nisto e os experimentou por 10 dias. E ao cabo dos 10 dias, o semblante deles era melhor, e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. De sorte o dispenseiro lhes tirou a porção do manjar e o vinho de que deviam beber, e lhes davam legumes. Quanto a estes jovens, Deus lhes deu conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Amém? Daniel, um jovem que veio no cativeiro, tirado da sua família, dos seus amigos, dos seus costumes, enfim, tinha tudo para se revoltar, tinha tudo para exercer uma influência negativa sobre aqueles jovens, mas ele decidiu em seu coração ser um influenciador de Deus. Ele decidiu não se contaminar com o que Nabucodonosor estava dando. Ele escolheu pagar o preço, porque servir a Deus tem que pagar preço. Servir a Deus é bom, mas nós temos que nos sacrificar, como Daniel. Vocês acham que foi fácil para Daniel não comer do manjar do rei? Eu
está dizendo manjar do rei. O rei comia a melhor comida e a melhor bebida. Tudo de bom era do rei. E Daniel rejeitou pela obediência que ele tinha ao Senhor. E ainda foi um influenciador. Disse: não, meus amigos, não vamos nos contaminar com o manjar do rei. Nós vamos apenas comer legumes e beber água. E eles vão ver que o nosso Deus vai nos dar a vitória. E eles vão ver que o nosso Deus nos honrará. Amém? Quem exerce influência no reino de Deus, ele é lembrado. Quem exerce influência no reino de Deus, ele nunca é esquecido. Nabucodonosor morreu e reina o seu filho. E o seu filho decide pegar os vasos que trouxeram de Jerusalém e beber vinho, se embriagar, junto com as suas mulheres, com as suas concubinas, com seus amigos, enfim. Fez uma verdadeira baderna com o que era sagrado ao Senhor. E naquela noite veio como uma mão do homem e escreveu na parede. E a Bíblia diz que grande era o medo do rei, que os seus ombros relaxavam e tremiam os seus joelhos. Chamou os magos, sábios e os filósofos. Ninguém decifrou o que estava escrito na parede. Mas quem faz a vontade de Deus, ele é lembrado, ele nunca é esquecido. E chegou a mulher dele e disse assim: tem um Daniel dos exilados lá de Jerusalém que revelava sonho. Era homem de Deus. Todo o sonho que aquele homem escutava, ele revelava. Chama Daniel. Vai lá, Daniel, decifra o sonho. E Daniel, usado por Deus, a visão. Ele diz o que é que está escrito. E assim que o rei ouve, morre. Deus influenciou você para você influenciar outras pessoas. Deus influenciou você para você ser luz no mundo de trevas a qual vivemos. Deus influenciou você para ser a diferença, para ser um homem ou uma mulher de Deus. Deixe ser influenciado. Deixe Deus te influenciar. Porque vemos hoje em dia as pessoas são influenciadas por tudo que vem. Exemplo: camarada compra o celular e ele baixa um famoso TikTok. Ele assiste o TikTok o dia todo e dança aquela música o dia todo. Se você passar na rua, as crianças, eu fico assim olhando, meu Deus, as crianças estão assim, ó, não brinca nem de gude, não joga bola, não faz mais nada. Eu não sei nem como é. É uma dança triste. Para você ver a influência que o mundo tem na vida das pessoas, que o mundo tem nas nossas crianças, que o mundo tem nos nossos jovens, nos nossos adultos, homens e mulheres. É esta influência que você, como homem e mulher de Deus, quer? É esta influência que você deixa reinar no seu coração? Se analise. É isso que Deus quer para a sua vida? Não. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Edna Jara me disse uma coisa que livre-arbítrio, eu não sei, não lembro direito. Deus não nos deu livre-arbítrio para viver de qualquer jeito ou qualquer forma. Eu não me lembro a frase que ela falou. Isso me chamou muita atenção. Deus nos deu livre-arbítrio, não foi para nos prostituir, nem usar droga, nem beber cachaça, nem falar mal da vida do irmão que está do lado, nem fazer fuxico da vida dos outros, não. Deus nos deu livre-arbítrio por amor. Porque Deus não é um Deus que nos encurrala e não é um Deus que nos prende. Deus é um Deus que cuida de você, que quer você a todo custo. Muitas vezes não. O mundo tem muitas coisas a me proporcionar. É som, é carro, é casa, é luxo, é fama. Se você vê hoje, meu primo, um exemplo, ele é ator.
E quando ele está sendo gravado, ele consegue fazer coisas que eu nunca imaginava ele fazer. E meu primo, ele é mais calado do que uma porta. Não faz nada. Ele fica em casa, ele não conversa com a mãe, não conversa com o pai, não diz que ama seu pai, não diz que ama sua mãe. Enfim. Tem pessoas hoje que estão aqui, que você está vendo, achando que tem uma vida feliz, que tem muitos e milhares e milhões de seguidores. Vá ver como essa pessoa está dentro da sua casa. Vá ver como é que está dentro do seu coração. Uma vida destruída. Uma vida sem o Espírito Santo de Deus, ela não é nada. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos por 5 segundos. Você conseguiu enxergar o que você viu? O que você viu com os olhos fechados? É assim a vida sem Deus. Não somos nada. Somos como quem vive com os olhos fechados. Com os olhos fechados eu não tenho direção. Com os olhos fechados eu não consigo ver quem está ao meu lado. Com os olhos fechados eu não consigo fazer nada. Mas Deus, Ele me deu visão para poder dizer nesta noite que Ele quer te fazer enxergar muito mais além do que você vê. Amém? E para não ser exaustivo, vamos falar de um homem que exerceu, exerce e continuará exercendo influência sobre as nossas vidas. Quem é este homem? Jesus. Abram lá em Marcos. O capítulo é 1. Louvado seja Deus. O verso é 16. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E eles, deixando logo suas redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu num barco com os jornaleiros, foram após eles. Isso me chama muita atenção. Veja que coisa maravilhosa. Nós que servimos a Deus, quando vamos fazer um convite a alguém, e falamos, e falamos, e falamos, e chamamos, e falamos, e muitas das vezes até não vem. Queremos influenciar, mas não conseguimos. E o que me chama a atenção é que Jesus não precisou fazer discurso para chamar esses 4 homens para serem seus discípulos. Veja como era a influência que Jesus exercia sobre a vida das pessoas. Imagine Pedro e o seu irmão. Rapaz, o homem chegou, né? Esse homem cura, salva, liberta. Fulano que era cego está enxergando. Maria que era coxa está andando. Eu vou seguir esse homem. Vejam a influência que Jesus exerceu sobre aquelas pessoas. Jesus não precisou dizer que ele salvava, que ele curava, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. A influência dele era tão grande na vida daquele povo, que ao chamar, as pessoas se rendiam a ele. E Deus está chamando muita gente aqui, mas não estão fazendo igual aqueles irmãos fizeram. Estão olhando por que as pessoas vão falar, estão olhando o que o mundo vai pensar, não. Esses homens, eles tinham responsabilidade, eles tinham família,
Pedro, ele era pescador, ou seja, ele era empresário na sua área. Ele deixou tudo para trás, porque ele ouviu falar do Jesus, o poderoso. E Pedro não perdeu nada. E você também não vai perder se deixar este mundo vir para Cristo. Porque é esta mensagem que Deus quer. Deus, ele quer fazer você pescador de homens. Não quer que você venha pescar peixe, não. Ele quer que você venha acrescentar no reino dele. Deus está aqui. Só não vai entender o que eu estou falando quem não quiser. Eis que estou à porta e bato. É a oportunidade que Deus está te dando de se achegar a Ele. Uma oportunidade que eu agradeço a Deus de um dia receber. Porque quem era eu para receber a oportunidade que Ele me deu? Me tirou da mão de Satanás e me colocou aqui. Me tirou da humilhação e me exaltou. Ele quer fazer isso na sua vida. Abra o seu coração. Deixa Deus entrar. Ah, mas talvez você possa até sair daqui hoje sem renovar sua aliança ou aceitar Jesus. Mas a semente foi plantada. E quem vai regar a sua semente é você mesmo. Se você quiser. Eu tive que regar a minha. E hoje, eu creio que está dando frutos. E Deus quer fazer de pessoas aqui frutíferas no reino dele. Quem quer ser frutífero no reino de Deus, diga amém. Louvado seja Deus. E para concluir, para não passar do horário. E a minha conclusão, eu quero fazer algo diferente. A minha conclusão é uma pergunta. Não precisa me responder. Apenas escute e se responda. Que influência você como pai ou mãe exerce sobre o seu filho? Que influência você como filho exerce com seus pais? Que influência você como funcionário de uma empresa exerce no seu trabalho? E você, como servo de Deus, que influência você exerce no reino dele? E as palmas louvam o nome do Senhor.